Bem, nós temos trabalhado, e foi, como eu disse, uma série de mensagens em que nós, de uma forma forçada, demos início a ela, né? Desafios em tempos de Covid-19. Quando eu iria pensar num tema desse de mensagem, se não tivéssemos, é claro, sido aí tomados de surpresa por essa pandemia. Então nós estamos vivendo desafios a cada dia em virtude dessa pandemia, em virtude dessa situação que tomou conta do mundo inteiro e que nós não estávamos preparados. Muitos de nós nunca vivenciamos uma situação como esta que estamos vivenciando. E o Senhor está usando isso como uma escola para nós. Nós estamos aprendendo e aprendendo muito nos desafios que surgem a cada dia. Hoje eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11. Leremos os versículos 1 a 3 e depois pularemos para o versículo 6. E depois também leremos a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5. Tá bom? Então vamos começar com o texto de Hebreus 11, 1 a 3 e em seguida o versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o versículo 6 conclui este pensamento dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muito bem, agora volta comigo lá para a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 13, leremos única e tão somente o versículo de número 5. Segunda de Paulo aos Coríntios 13, 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Bom, nós iniciamos lendo o texto de Hebreus 11, que é para nós um retrato. Alguns dizem e compreendem o capítulo 11 da carta escrita aos Hebreus como o museu da fé. Se nós quiséssemos observar pessoas que foram justificadas diante de Deus pela fé, temos uma relação extensa em Hebreus 11. Temos ali uma galeria, chamada galeria, o museu da fé. Vemos que a fé é o veículo pelo qual nós nos aproximamos de Deus. O justo viverá pela fé. E vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe sem a fé. E aqui nós somos desafiados, nesse último texto lido, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, 5, a que você e eu façamos um autoexame. Examinai-vos, mas examinai-vos a vós mesmos, se vocês permanecem na fé. Então a fé é um veículo importante. A fé é imprescindível para nos aproximarmos de Deus. A fé é imprescindível se queremos agradar a Deus. É razão pela qual Paulo diz: faça um autoexame, avalie como é que vai a sua fé. Porque no término dessa avaliação nós podemos chegar a uma conclusão de que estamos reprovados e não aprovados. Vamos tentar definir aqui, na nossa pequenez, é claro, e na nossa incapacidade, na nossa limitação, o que é fé. Quando olhamos para a definição de fé no dicionário, diz que fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, ou seja, é algo que a gente não consegue tocar, é algo que nós não conseguimos ver, mas que essa coisa abstrata
É para você que acredita, para eu que acredito, uma verdade. Embora não o vejamos, cremos, e para nós isso é verdade. Como é que começa o versículo 1 de Hebreus 11? Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que, no entanto, nós não vemos. Então, a definição de fé é exatamente isso, é convicção intensa, é segurança completa de que a coisa que, embora pareça ser abstrata, não visível, invisível, é verdade para aquele que crê. E também fé se resume como crença. Não é à toa que todos os movimentos religiosos têm a sua declaração de fé. E nós temos a nossa declaração de fé. Como Igreja Batista, temos os pontos doutrinários de fé que nós cremos, defendemos e não abrimos mão. Por isso que o versículo diz que a fé deve ser para ti o firme fundamento das coisas que nós esperamos e, embora esperamos, não consigamos ver. Eu gosto muito dessa definição. Irmãos, eu não sei dizer para vocês se fui eu que inventei isso, se eu li alguma vez, mas está valendo. Eu vou colocar esse pensamento aí diante de vocês. Ao olhar para trás, eu me encho de esperança para que eu possa seguir em frente. Entenda, essa gravura tem a pessoa olhando para trás. E o que é que está atrás? A cruz. Quando eu olho para trás, e eu consigo compreender o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, quando eu consigo compreender esse evento que eu não vi, nós não temos, irmãos, fotografia, não temos nenhuma filmagem, nós não temos, como dizia no passado, um retrato disso. Nós temos, sim, a palavra de Deus que nos atesta esse fato. Nós temos o testemunho de várias testemunhas que dizem acerca de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia. Como é que nós acreditamos nisso? É pela fé. Por isso que a fé tem que nos fazer olhar para trás. A fé nos conduz para aquela cruz. E por sinal nós temos uma cruz aqui atrás de mim, está vendo? Faz parte aí da remodelação que nós estamos fazendo aqui na igreja. Estamos aproveitando o tempo de Covid, irmãos, também para ajeitarmos todas as coisas que nós temos por aqui. Eu já parabenizei uma vez, mas quero parabenizar os homens da igreja mais uma vez, que fizeram aqui esse painel bonito que está aqui nas minhas costas. E eles já estão aí, já intimados para também bolarem um painel para o fundo da nossa igreja também. E outras surpresas vocês terão quando terminar esse tempo de recesso, esse tempo em que nós estamos sendo impedidos de chegar aqui para a igreja, e os irmãos terão surpresas, tá bom? Mas tudo a seu tempo. O importante é que o decreto da prefeitura diz que nós só podemos ter lives das 7 ou das 5 da tarde às 21h30, por isso a gente não pode ultrapassar as 21h30 e que no máximo 8 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós estamos aqui cumprindo à risca o que a prefeita da cidade determinou. Mas vamos lá. Quando eu olho para trás, eu enxergo a cruz. E essa cruz, que pela fé eu creio como sendo verdade, é o que me impulsiona a seguir o meu caminho adiante, olhando para o futuro com esperança. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, diz que de todas as virtudes, de todos os dons, de tudo que nós almejássemos em nossa vida, as 3 maiores virtudes, fé, esperança e amor. Por quê? Porque a fé me faz olhar para o passado, a fé me faz olhar para essa palavra e crer que tudo isso é verdadeiro. E é por essa fé que eu sou impulsionado a seguir adiante com esperança. Eu não sei se a Karine está aí com alguma intenção também, porque a semana passada eu declarei aqui, vocês se lembram? Poxa, não é eu declarei, daqui a pouco eu venho falar, o pastor é pentecostal, está declarando. Eu fiz uma declaração aqui, eu falei, obrigado Ezequias, porque você me trouxe um copo de água,
quem sabe você em breve não servirá um copo de água para sua esposa? E ele disse amém, amém, né? Uma profecia que seria boa de ser concretizada. E agora a Karine, eu acho que trouxe também um copo de água para mim. A mesma coisa eu vou dizer, Karine. Quem sabe logo, logo você vai estar servindo um copo de água para o seu esposo. Amém. Ela disse amém. Todos que estão aqui dizem amém. Está vendo, Karine? Você precisa olhar para o passado, olhar para a cruz e ter fé. E manter essa esperança olhando para frente. Tá bom? A esperança de que esse dia chegará. Então aqui eu estou dizendo que ao olhar para trás eu me encho de esperança a seguir em frente. Se a nossa fé está embasada nas Escrituras e se a nossa crença verdadeiramente está alicerçada na doutrina da palavra de Deus, nós podemos caminhar com esperança. Por isso que nesses tempos de Covid-19 você precisa fazer esse seu autoexame. É por isso que o versículo 5 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios e que nós lemos aqui diz exatamente isso. Veja, está aí na tela para você. Examinai-vos a vós mesmos. E qual é o exame que eu tenho que fazer? Qual é o exame que você tem que fazer? É se de fato você permanece na fé. Na fé que te foi anunciada, na fé que te foi pregada, na fé que te fez um dia olhar para essa cruz e alicerçar a sua vida nessa esperança, na esperança de vida eterna, na esperança de um dia gozarmos da salvação completa com Jesus Cristo na cruz. Você só pode manter a esperança nesses tempos de Covid-19 se a tua fé estiver alicerçada na cruz. Estiver alicerçada em Jesus. Por isso que hoje eu quero te conclamar. O grande desafio em tempos de Covid-19 para nós hoje é fazermos um autoexame. Como é que vai a nossa fé? Como é que vai a tua fé? De fato você está seguro naquilo que você crê? Examine-se a si mesmo. E aí você vai concluir: sim, eu permaneço na fé. Para que possamos então chegar à conclusão, aprovados ou reprovados? Será que nós vamos passar no teste? Realmente estamos aprovados? Ou ao término chegaremos à conclusão de que estamos reprovados? Lembra que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, sem que nós vejamos. Porque pela fé eu olho para a cruz e renovo a minha esperança no futuro e caminho adiante, caminho firme, sem vacilar os meus pés. Aprovado ou reprovado diante de um exame? Quantos exames você já foi submetido na sua vida? Talvez um dos exames que você foi submetido foi quando foi lá tentar tirar a sua habilitação. Muitos aí tentam tirar a habilitação, não é? Faz lá o exame teórico e depois vai fazer o exame prático. É bom quando a gente recebe um aprovado, não é? E aí não tem jeito, sai na hora. Você sentou no banco ali do automóvel, ligou o carro e deu a partida, ao término do circuito você já vai saber se foi reprovado ou aprovado. Talvez você se submeteu a algum concurso público e a maior ansiedade nossa é olhar a lista de aprovados, não é? E tentar encontrar o seu nome lá. Eu vou dizer para vocês uma saga que aconteceu na minha vida só a título de exemplo. Por quê? Porque eu não quero examinar a você. Como a Bíblia diz que eu tenho que examinar a mim mesmo, então eu quero falar de uma pequena saga. Eu me recordo quando lá em 2011 eu me submeti ao exame do Enem com vistas a conseguir uma bolsa de estudos lá no ProUni. Irmãos, fiz o Enem, peguei a minha nota e quem já passou por esse processo seletivo sabe como é que funciona a coisa. De posse da sua nota, você vai buscar ali as universidades, o curso desejado, e você vai ver, será que com essa nota eu consigo uma bolsa nessa faculdade? Olha, a nota de corte aqui está alta, deixa eu buscar uma outra, essa daqui está baixa, aqui eu consigo. Só que isso aí vai mudando hora a hora, dia após dia. E de repente, se você chegar e fizer a sua inscrição, talvez a nota de corte mude de um dia para o outro e você esteja fora com a tua pontuação. E meus amados irmãos, o prazo para que eu buscasse a universidade com a minha pontuação era justamente o tempo em que eu estava numa viagem missionária com Cida, lá em Acre,
em Rio Branco, passando pela casa de pastor Rui Messias, e depois estendendo a viagem até Cobija, na Bolívia, retornando depois para Rio Branco. E meus amados irmãos, eu estou falando de anos atrás, estou falando de 9 anos atrás, quando o pastor Rui, nem tampouco o pastor Lourenço, tinham banda larga. Sabe como é que a gente fazia a conexão? Eu acho que você vai se lembrar. A gente tinha um modemzinho que a gente colocava um chip. O chip da operadora de celular nosso. E a gente colocava aquele modemzinho e a gente tentava, com aquela conexão lenta, conseguir, meus amados irmãos, fazer uma busca em universidade para poder ver pontuação. Meus irmãos, quando eu conseguia a conexão, a página não andava, travava, eu tinha que reiniciar, e eu desisti. Fui para Cobija, fui para Bolívia, pior ainda, porque lá não entrava o sinal da TIM. Eu ainda comprei um chip novo, habilitei um chip de uma empresa, de uma companhia de lá da Bolívia, tentei a conexão sem chances. Eu falei, quem sabe quando eu voltar para Rio Branco de novo. Voltei para Rio Branco no último dia, era o último dia em que eu tinha que fazer a minha, postular aí, quem sabe, uma bolsa de estudos em uma universidade. Sabe de uma coisa, irmãos? A primeira conexão que eu entrei, que eu consegui, eu falei para a Cida, seja o que Deus quiser, qual universidade está mais perto aqui de casa? Ah, Uninove? Universidade 9 de Julho em Santa Maria, é nessa que eu vou. E fiz a inscrição para assistente social e para direito. E aí a conexão caiu e eu falei, nem sabia se tinha efetivado ou não a minha inscrição. Mas resumindo toda a ópera, louvado seja Deus. Voltei para São Paulo, fui ver e procurar a lista de aprovados. Aí meu nome constava lá. Eu ainda pude escolher qual que eu vou fazer, assistente social ou direito. Escolhi direito. E aí começou a saga dos 5 anos, como vocês sabem. A cada mês submetido a exames e sempre olhando na central do aluno, acessando e vendo se as minhas notas foram suficientes para que eu passasse para mais um semestre, porque se eu fosse reprovado, eu perderia a bolsa. Então sempre se esforçando e buscando o nome, aprovado ou reprovado, aprovado ou reprovado, aprovado, louvado seja Deus. Cheguei no 9º semestre, TCC, tinha que apresentar o meu trabalho, e aí aquela ansiedade, e se eu não passo, se eu não consigo entregar todas as tarefas a tempo, aprovado, ufa. Aí veio o exame da ordem, a possibilidade de fazer no 9º semestre. Faço, não faço, tento, não tento, vamos tentar. Faço a inscrição, primeira fase, aprovado, louvado seja Deus. Vou para a segunda fase, aprovado, louvado seja Deus. Vou para o 10º semestre, agora era a última chance, eu preciso. Fui aprovado no exame da ordem no 9º semestre, se eu não conseguir concluir a universidade no 10º semestre, eu perco a minha aprovação. Porque você precisa concluir o curso no ano em que você prestou o exame. Aí vem o 10º semestre. Oh Deus, me ajuda. Avaliações, exames, aprovado e louvado seja Deus. Eu estou falando dessa saga para que vocês vivam comigo a ansiedade que nós passamos para ver o nosso nome inscrito, mas muito mais do que inscrito, ver ao lado do nosso nome aquele carimbo aprovado. E a minha pergunta para ti é, como é que vai a tua fé? Aprovado ou reprovado? Esse tempo agora de Covid, ele está testando a nossa fé. Em que está alicerçada a tua vida? Sobre o que você construiu a sua vida? Porque se você for reprovado na sua fé, eu lamento lhe dizer, você fracassou no que é essencial para que você possa agradar a Deus e adentrar a vida eterna. Muito bem, vamos lá. Aprovados ou reprovados? Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que você não tem que examinar o outro. Você não tem que ficar olhando para o outro. Lá em Romanos 14:12 diz que cada um de nós vamos prestar contas a Deus. Você não tem que estar olhando, olha o fulano, olha o Beltrano, olha como que é, olha ali. Você tem que olhar para a tua vida e para a tua fé. Porque você vai responder diante de Deus por si mesmo.
E sabe por que você precisa fazer essa avaliação hoje, aqui, agora, em tempos de Covid? Porque o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 da primeira carta, olha o que ele escreve. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos seguramente vivendo os últimos dias. E se você tem perdido os estudos de Apocalipse, conecte-se às quartas e sextas-feiras. Nós estamos fazendo uma explanação sobre o livro de Apocalipse. Paulo já advertia, nos últimos dias muitos vão apostatar da fé. Sabe o que é apostatar da fé? Abandonar a fé. Tem muita gente que foi atraído ao Evangelho pelas benesses, pelos benefícios que o Evangelho poderia apresentar para ele. Tem muita gente que se aproxima de Deus, e isso aqui já é clichê que a gente repete quase que todos os domingos. Tem gente que se aproxima querendo as bênçãos de Deus. Mas quando você apresenta para ele Deus, ele não quer saber do Deus das bênçãos, ele quer saber das bênçãos de Deus. E tem muita gente que tem um alicerce frágil. A sua fé não foi alicerçada na palavra e na cruz, mas sim nos benefícios que o Evangelho poderia trazer para a sua vida. É por isso que no fim dos tempos, nos últimos dias, Paulo já dizia, toma cuidado, Timóteo, porque muitos vão abandonar a fé, porque não querem pagar o preço de seguir a fé, não querem pagar o preço de olhar para Jesus, de renunciar, e de saber que essa nossa fé será aperfeiçoada também em momentos de angústia e em momentos de tribulação. Então esse tempo que nós estamos vivendo, eu digo para você, sem sombra de dúvidas, também é um peneirar de Deus. Isso faz parte da forja de Deus. Porque quem é fraco, quem não tem alicerce, quem não tem fundamento, vaza. E vaza mesmo. Então, hoje é dia de você avaliar e fazer um autoexame. Em que está apoiada a tua fé? Porque nos últimos dias muitos vão se mandar. Muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ao evangelho da facilidade, e não no evangelho de Jesus. Então nós precisamos fazer um autoexame nesses tempos. Por isso que o primeiro desafio hoje para a tua vida e para a minha, em tempos de Covid, é avalie a sua fé. Avalie. Para aí agora, tudo que você está fazendo. E avalia. Paulo, quando escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1:5, olha o que ele diz. Timóteo, traga à memória a fé não fingida. A fé não fingida que em ti há. É possível, pastor, alguém exercer uma fé fingida? É claro que sim. Irmãos, eu passei grande parte da minha vida servindo a Deus na igreja onde praticamente eu nasci. Durante muito tempo lá eu dava aulas aos catecúmenos, aula de preparação para aqueles que desejavam se batizar, para tornar-se membros da igreja. E nessas classes, é claro que nós somos tentados muitas vezes, e isso é pela corrupção do nosso coração, a fazermos juízo das pessoas que ali estavam participando da classe. É claro que lá no nosso íntimo a gente fica falando, não, esse fulano eu acho que não fez uma decisão real e sincera, não. Isso faz parte da nossa, sabe, essa nossa corrupta natureza humana, que às vezes ao invés de querer julgar a nós mesmos, quer julgar o próximo. Mas irmãos, eu passei por experiências lá que eu quero compartilhar com vocês. E não foi uma nem duas, várias experiências. De pessoas que se achegaram à igreja porque vinham de um namoro misto. Você sabe o que é um namoro misto, né? É quando a gente cai num jugo desigual. A gente vai buscar relacionamento fora da presença de Deus. E aí o que acontece? Nesse relacionamento misto, nesse jugo desigual, a pessoa não quer abrir mão
dos benefícios que a igreja trazia. Um templo bonito, uma cerimônia de casamento de se fazer inveja, coral cantando no teu casamento, toda a orquestra apresentando. E você sabe o que acontecia? E não foram poucos casos, foram vários casos. A pessoa forjava uma conversão, fingia uma fé. Levantava um dia a mão na igreja, ia à frente, era aconselhado, entrava na classe de batismo, se batizava, se casava na igreja. E depois sabe o que acontecia? Vazava. Só para realizar o sonho da sua vida. Tem fé fingida hoje, pastor? Tem. Tem fé fingida, movida a interesses. Por isso que o primeiro desafio em tempos de Covid é: avalie a sua fé. A sua fé é sólida? A sua fé é real? Ou a sua fé é fingida? Porque Paulo diz: traga à memória, Timóteo, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Responda, o primeiro desafio, o primeiro teste hoje, em tempos de Covid, é: sua fé é real? É concreta? Ou é fingida? Ou você está fingindo que é cristão? Está fingindo que faz parte do grupo? Encontrei aqui alguma coisa positiva, encontrei alguma coisa para o meu benefício. Por que você tem seguido a Jesus? Em que se alicerça a tua fé? Segundo desafio, depois de avaliar a sua fé, é guardar a sua fé. Olha o que a Bíblia diz em 2 de Timóteo 4:7. Eu estou dizendo por fé. É todo esse conhecimento que a palavra de Deus nos apresenta. É toda essa convicção e certeza de que essa palavra é verdadeira. É toda a certeza e convicção do que a cruz nos apresenta. É um dia sermos confrontados com essa cruz e reconhecermos o nosso estado pecaminoso. É sabermos que Cristo, o perfeito Filho de Deus, ofereceu-se a si mesmo naquela cruz, derramando o seu precioso sangue, para que todo aquele que nele cresce não viesse a ficar separado de Deus, mas pudesse ter a vida eterna. E a certeza e a convicção absoluta de que aquele que creu num Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, deve ter uma nova vida. Porque Paulo diz que assim que se alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Vai avaliando a tua fé. É nisso que a tua fé está alicerçada? Ou simplesmente na busca de benefícios particulares? Avaliou a tua fé? Guarde a sua fé. Olha o que Paulo diz na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4:7. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Mas Paulo diz: eu guardei a fé. Nesses tempos de Covid-19, quem não tem a fé alicerçada em Jesus, não vai guardar essa fé. Vai se afastar, vai cair fora, vai questionar Deus, vai questionar os irmãos, vai questionar o sistema. Só não vai questionar a si mesmo, porque só está interessado em benefícios para si mesmo. E essa fé não me serve, porque essa fé exige renúncia. Essa fé exige os olhares em Jesus e a disposição de quebrar a minha vida e fazê-la de novo. A disposição de, como acabamos de cantar, de nos rendermos diante dele e dizer: eu me rendo, Senhor, que não seja mais como eu quero, mas como tu queres. Avaliou a tua fé? É fingida ou é verdadeira? Se é verdadeira, guarde essa fé. A que você, a que eu possamos chegar ao fim da nossa carreira, sabendo que nós combatemos o bom combate, que nós terminamos a nossa carreira, mas não apostatamos da fé, não negamos essa fé, mas guardamos essa fé. Qual é o terceiro desafio? Eu avalio, eu guardo. Mas o terceiro desafio é: alimente a sua fé. Alimente.
Nesses tempos de Covid-19, precisamos alimentar a nossa fé, acrescentar cada vez mais a nossa fé. E quando entendemos que fé é esse conjunto de crenças que nos alicerçam diante de Deus, que são as doutrinas saudáveis, sadias e prósperas que Ele nos deixou nessa palavra, eu preciso alimentar essa fé. Eu não alimento essa fé com experiências, eu alimento essa fé com a palavra de Deus. Olha o que diz em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou te perguntar e seja sincero. Se você ainda não colocou aí no nosso chat, coloque. Eu perguntei, quem são as pessoas hoje que estão aí com você na tua casa? Coloca aí, eu quero saber se a família está reunida. Coloca aí pai, mãe, os filhos. Coloca aí quem é que está com você hoje. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa hoje é contar quantos da nossa igreja estavam hoje reunidos escutando a palavra de Deus. Porque como é que você quer aumentar, alimentar a sua fé, se não está disposto a ouvir a palavra de Deus? Essa igreja tem lutado para prover a você alimento espiritual. Nós temos aqui, meus amados irmãos, transmissão nas terças e quintas. São transmissões para as crianças, mas nós temos recebido mensagens de pais dizendo, estamos sendo abençoados. Quando eu olho que essa mensagem era para criança, eu me vejo aqui agora velho chorando, recebi mensagens como essas. É gente que está sendo abençoada nas lives das crianças. Nós temos estudo bíblico na quarta-feira, nós temos estudo bíblico na sexta-feira, nós temos a live dos jovens, que está sendo uma bênção todos os sábados. Nós temos o culto no domingo. Nós temos o nosso grupo, onde os homens compartilham um pensamento de cá, uma frase de lá. Nós estamos convocando os homens para um tempo de oração na segunda-feira. Poucos têm aparecido até agora. Aí eu te digo, você está alimentando a tua fé aonde? Está buscando alimento e fortalecimento para a fé onde? A Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Talvez o único momento que você está se conectando para ouvir a palavra de Deus seja hoje. Meus amados, avalie a tua fé. Talvez você chegue à conclusão hoje, ao término da mensagem, que a tua fé tem sido uma fé fingida. Mas se você avaliou e passou no teste, guarde essa fé. Guarde as 7 chaves. Não apostate dessa fé. Não busque a facilidade apresentada aí por fora. Saiba que a sua fé está sendo forjada. Por isso, alimente essa fé. E alimente essa fé com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Sabe como é que a gente se alimenta com essa palavra para fortalecer a nossa fé? Para que a gente possa estar preparado. E é Paulo dizendo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra dessa verdade. Alimente a sua fé. O quarto desafio é batalhe pela fé. Avalie a sua fé, guarde essa fé, alimente essa fé e batalhe por essa fé. Olha o texto de Judas, no capítulo 1, único capítulo da carta de Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe por essa fé, não venda essa fé, não entregue essa fé, lute por essa fé, seja um defensor dessa fé. Essa igreja tem sido uma bênção na minha vida, desde que aqui cheguei em 2008. E se essa igreja tem sido uma bênção para ti, batalhe por essa palavra que está sendo anunciada do púlpito dessa igreja. Batalhe, defenda. Não fica buscando por aí, sabe, aperitivos em outros lugares.
a te deixar confuso, a tentar buscar facilidades, a vender e apostatar essa fé por doutrinas de demônios, por doutrinas de facilidades. Batalhe por essa fé, lute por essa fé, defenda esse estandarte. Meus amados irmãos, sabe qual é a melhor igreja que existe? É a Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu. Sério. E o sorriso dos irmãos é atestando e comprovando que é a melhor igreja. Sabe por que é a melhor? Porque nós estamos aqui, irmãos. É a que Deus colocou para que nós pudéssemos aprender da sua palavra. Temos falhas, temos defeitos, é claro que temos. Mas vamos continuar batalhando por essa fé, até o dia glorioso em que Cristo vier nos buscar. Amém ou não? Batalhe por essa fé, defenda essa fé. Que essa fé seja defendida nos encontros de jovens, que essa fé seja defendida nos encontros dos homens, que essa fé seja defendida nos encontros das mulheres, que essa fé sempre seja defendida do púlpito dessa igreja, em qualquer atividade realizada por essa igreja, a que nós batalhemos, porque, meus amados irmãos, isso foi preço de sangue. Essa palavra ter chegado a nossas mãos, muitos pagaram com suas próprias vidas. Não negocie esse evangelho, não negocie essa fé. Batalhe. Por isso, alimente essa fé. Alimente cada vez mais. O próximo desafio é autentique essa fé. Sabe como é que a gente dá o selo? O selo de garantia. O selo de que essa fé realmente é genuína, verdadeira e legítima. Depois que eu avaliei a minha fé, depois que eu guardei essa fé, depois que eu alimentei essa fé e depois que eu tomei a decisão de batalhar por essa fé, eu preciso autenticar essa fé. O que a gente entende por autenticar a fé? É o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Sabe como é que você autentica que essa fé é legítima? Sabe como é que a gente autentica que de fato essas palavras são verdadeiras e que vale a pena, quem sabe os nossos vizinhos, quem sabe os nossos amigos, quem sabe os nossos parentes agregarem também a essa fé, a esse conjunto que é explanado, explicado e apresentado nessa palavra, quando a gente vive uma vida digna. E digna do evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, autentique a sua fé. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis, primeiro, num mesmo espírito. Nós temos que estar unidos num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Você precisa ser encontrado combatendo em um mesmo espírito. E a grande prova e a autenticação é uma vida digna. Uma vida condizente com o que essa palavra apresenta como sendo os nossos distintivos de fé. Autentique a sua fé. É por isso que Tiago diz, olha, é muito fácil você dizer que só basta a fé para que nos justifiquemos diante de Deus. Mas o que é a fé sem as obras? A fé sem as obras é morta. A fé sem as obras não vale nada. Não que as obras nos salvem, o que Tiago está dizendo, que a fé salvadora nos faz olhar para trás. E lembra quando eu disse, dando início a essa mensagem, a fé nos faz olhar para trás, e lá atrás a gente encontra a cruz. E na cruz eu sou confrontado com os meus pecados. Na cruz eu descubro um Deus maravilhoso e amoroso. Na cruz eu encontro um Jesus Cristo perfeito derramando o seu próprio sangue e entregando-se por mim. Na cruz eu encontro a minha justificação. Na cruz eu encontro a minha reconciliação. Na cruz eu me torno um novo homem, uma nova mulher.
É por isso que quando eu olho para a cruz, eu me encho de brio para seguir adiante, renovando a cada dia a minha esperança e a minha esperança de vida eterna. É por isso que a Bíblia está dizendo que eu tenho que viver uma vida digna, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Você tem lutado? Você tem olhado para frente? Você tem vivido uma vida diferente? Distinta realmente? Uma vida que comprove que a tua fé te salvou ao olhar para a cruz, mas que essa fé agora te impulsiona a realizar boas obras, porque as obras são a prova concreta da autenticação da nossa fé. A fé sem obras é morta. Morta. Você tem autenticado a sua fé? Ou você está se escondendo? Não tem vivido uma vida digna daquele que um dia olhou para trás e confrontou a sua vida na cruz para que possa seguir adiante. Bem, autentique a fé. E chegamos praticamente ao fim dessa dissertação, dizendo a você acerca da responsabilidade. Primeiro, eu avaliei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu alimentei a minha fé. Eu batalhei por essa fé. Eu autentiquei essa fé. E quando eu autentico essa fé, vivendo uma vida digna, eu naturalmente testifico dessa fé. Olha o que Pedro diz na primeira carta que ele escreveu no capítulo 3,15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder, e responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mais uma vez está aí a gravura, esse slide. Ao olhar para trás, eu me encho de esperança para poder seguir em frente. Eu tenho esperança a passar para os outros. Em tempos de Covid-19 eu não estou entregue, eu não estou derrotado, eu não estou morto, eu não estou arruinado, eu não estou arrasado. Mas eu me encho de esperança em saber que um dia eu olhei para trás e vi na cruz do Calvário o meu Redentor redimindo a minha vida e me fazendo promessas e promessas indizíveis, inumeráveis, para mim, se eu puder seguir adiante. E é essa esperança que eu vou passar para todo aquele que pedir. Por que é que nesse tempo de Covid você consegue manter o ânimo? Porque em mim habita a esperança, e a minha esperança não morre, porque a minha esperança tem nome, a minha esperança se chama Jesus, e Ele está vivo. A nossa esperança não morreu, a nossa esperança não está derrotada, e eu posso ter esperança, porque os meus olhos estão lá atrás, na cruz do Calvário, e eu compreendo que essa fé é o que me motiva a seguir adiante, olhando para Jesus. 1 de Pedro 1, 5-9 diz: mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Parece que Pedro estava escrevendo para a gente, não é mesmo? Nós estamos agora, é necessário que estejamos por um pouco, irmãos. Essa pandemia não é eterna, ela tem prazo de validade, ela vai terminar, ela vai acabar. Agora nós precisamos passar incólumes. Nós precisamos passar, irmãos, realmente olhando para Jesus, com a nossa fé inabalável, alicerçada na cruz. Porque essa fé, Pedro disse, é a fé mediante a qual estamos guardados, e guardados no poder de Deus, ainda importando que por um pouco de tempo sejamos contristados com essas tentações, com essas provações. Para quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, nós não o vimos,
mas nós cremos. Ao qual não o havendo visto, há mais. Ao qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais. E vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. E sabe qual será o fim da nossa fé? A salvação das vossas almas. Louvado seja Deus. Você já depositou a sua fé em Jesus Cristo? Avalia hoje a sua fé. Você está aprovado ou reprovado? Avalia. O fim da nossa fé, ou seja, o destino final da nossa fé, é a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. Eu encerro hoje te fazendo essa pergunta. Examinai-vos. Examinai-vos. Não é examinar o outro, não. Eu não quero que você avalie o seu esposo, ou a sua esposa, seu filho, ou você, seu pai. O irmão da igreja. Não. Examinai-vos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. E a minha pergunta para ti é: você está na fé? Tua fé é genuína? Se é genuína, se você avaliou, guarde essa fé. Alimente essa fé. Batalhe por essa fé. Autentique essa fé. Testemunhe dessa fé. Para que ao término de tudo isso, possamos alcançar o fim da nossa fé. A salvação das nossas almas. Domingo que vem eu vou tratar sobre a segunda parte desse versículo. Hoje eu vou parar no autoexame. Porque a segunda parte do versículo é a seguinte: provai-vos a vós mesmos. Você examinou tua fé hoje. Se você precisa colocar tua vida em ordem, coloca a tua vida em ordem. Se você não está autenticando e nem testificando dessa fé, alguma coisa está errada contigo. Talvez a tua fé seja fingida. Você precisa passar pelo primeiro teste. Hoje o Senhor te conclama a olhar para a cruz. Porque se você um dia rendeu seu Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz derramou seu precioso sangue por você, você vai realmente conseguir provar a você mesmo e a todos que de fato essa fé é verdadeira. Você será não somente reconhecido pelos homens, mas muito mais ainda, reconhecido por Deus. Ele te conhece. Ele sabe em que está baseada a tua fé. Ele sabe se a tua fé é fingida. A Ele nós não enganamos. O término desse versículo te lança uma pergunta. Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo está em você? Você é reconhecido por Deus? O grande desafio em tempos de Covid-19 é sobrevivermos a essa pandemia com a nossa fé inabalável, com a nossa fé verdadeira, rendida aos pés do Senhor. Vamos louvar a Deus com o cântico Ser Reconhecido por Deus.